Efésios capítulo 6, versículo 10. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Na versão antiga da Bíblia diz assim: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo, seja, ó Deus, o teu nome engrandecido para sempre. Obrigado por esta noite que o Senhor tem permitido a tua igreja se reunir neste lugar, por todos aqueles que estão aqui presentes e também aqueles que não puderam estar conosco, mas acompanham esta reunião de outros lugares. Que as bênçãos do Senhor alcance cada um de nós e que o Senhor, na tua misericórdia, na tua bondade e graça, possa, Senhor, neste momento usar a minha vida para falar à tua igreja, ao teu povo, transmitir a palavra que o Senhor tem brotado em meu coração. Em nome de Jesus Cristo eu peço, Senhor, a tua ajuda. Amém. Podemos assentar. Eu confesso aos irmãos que as 2 últimas semanas eu me senti bastante confortável por não estar pregando e poder ficar também assentado junto com os irmãos, ouvindo as pregações, os testemunhos dos irmãos que passaram por aqui. Foram momentos muito importantes e também pude aprender muito da parte do Senhor e confesso aos irmãos que é muito bom estar sentado aí ouvindo, amém? Porque depois de 2 semanas, hoje de manhã eu estava aqui na igreja, eu até disse para os irmãos na escola bíblica que não iria participar da aula, porque eu precisava resolver algumas questões. E a questão principal que eu precisava resolver era ir conversar com Deus e falar: Senhor, dá uma força para mim aí, porque eu preciso pregar a sua palavra hoje, porque eu sei da responsabilidade e do peso que tenho diante da igreja do Senhor. O presbítero Hélio, ele disse uma frase muito importante e que é algo que muitos de vocês já viveram, já experimentaram ou talvez venham viver em algum momento da vida. Ele disse assim: às vezes nos sentimos ou ficamos fracos. Mas é interessante que nesta passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está determinando aqui, é uma recomendação apostólica, para que os irmãos se tornem cada vez mais fortes, dando-nos a entender que nós precisamos nos fortalecer em Deus todos os dias da nossa vida. Se você ler a Bíblia com atenção, pesquisar na Bíblia, você vai encontrar inúmeras passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, onde o Senhor está exigindo do seu povo que sejam fortes. Eu até marquei algumas aqui, não vou ler para vocês, mas, por exemplo, lá em Deuteronômio 31, 7, 23, Josué 1, 6, 7, 9, 18, 2 Samuel 2, 7, 1 Crônicas 22, 13, bom, aí pulando um pouquinho mais adiante, Jeremias 15, 20, Isaías 62, 8, Daniel 2, 10, 1 Coríntios 16, 13 e por aí afora. Há muitas recomendações na Bíblia da parte de Deus exigindo ao seu povo: sejam fortes, fortalecei-vos. Mas é interessante que para ser forte, a gente precisa o quê? Precisa ser exatamente aquilo que Paulo falou: se fortalecer na graça do Senhor, na força do seu poder. E a maioria de nós, irmãos, para nós entendermos o que Paulo está querendo dizer aqui, a maioria de nós geralmente somos fortes em alguma coisa. Quando a gente fala de força, não estamos falando apenas da força física, mas nós estamos falando da capacidade que a pessoa tem
de desempenhar alguma coisa com muita eficácia, com muita eficiência, da pessoa conseguir ser bom naquilo que faz. Ser forte nesse sentido. Por exemplo, algumas pessoas são academicamente fortes. Outros são muito fortes na área de negócios. As pessoas, elas têm uma habilidade acima da média para realizar negócios. Outros são muito fortes na questão dos relacionamentos, promover amizades. Mas isso não quer dizer que ser forte nessas áreas é ser forte no Senhor. E o que a palavra está enfatizando aqui é que, independente de você ser forte em qualquer área da sua vida, você precisa, como cristão, também ser forte no Senhor. Tem muitas pessoas que se dizem cristãos, que são de fato fortes em alguma dessas áreas, mas espiritualmente falando, continuam fracos. Não conseguem progredir, não conseguem avançar, não conseguem ser aquilo que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, sejam fortes no Senhor, ou fortalecei-vos no Senhor. Então, para isso, nós precisamos nos exercitar espiritualmente, nós precisamos buscar algumas qualidades espirituais que vão desenvolver em nós esta força que a palavra do Senhor está dizendo que nós precisamos ter. Como se tornar forte espiritualmente falando? Primeiro, nós precisamos desenvolver uma vida cristã mais profunda. Nós precisamos sair da superfície da vida cristã. Nós precisamos mergulhar com toda a intensidade neste oceano de graça que Deus tem para o seu povo, como Paulo diz aí em Efésios 4, 15 e 16, que ele fala assim: cresçamos em tudo até alcançar a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça da igreja. Então nós precisamos desenvolver uma vida cristã mais profunda. Isso significa o quê? É a gente buscar o Senhor com mais intensidade. É não nos acomodarmos no sentido de estar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, numa reunião de culto, embora isto seja importante. Mas nós precisamos mais do que isso todo dia. Por isso que lá em 2 Pedro 3,18, o apóstolo Pedro fala assim: continuem a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, quando nós temos uma vida espiritual mais profunda, nós nos tornamos fortes no Senhor. Segundo, nós precisamos também desenvolver uma fé inabalável em Deus. Nós precisamos viver experiências sobrenaturais, experiências de fé, que vão nos fortalecer no Senhor, como lá no Salmo 125:1, onde o salmista fala assim, que aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como geleia que se derretem no sol. É isso? Pastor, que versão é essa que você está lendo? Tem nada a ver. Os que confiam no Senhor são o quê? Como um monte de Sião, que não pode, vejam bem, que não pode ser abalado, mas continua firme. Ou seja, vem vento, vem o vendaval, vem o terremoto, vem as tribulações, vem as lutas, vem as provações, as perseguições, mas aquele que tem uma fé inabalável em Deus, ele continua sempre firme. Por isso precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos também desenvolver uma constância no ministério. E quando eu falo constância no ministério, muitos irmãos vão dizer assim, vão olhar para o pessoal do louvor e vão falar, é para vocês. Ou vai olhar para a líder das mulheres e vai dizer assim, é para você, porque está falando de ministério.
Mas se esquecem que a palavra ministério significa serviço. Serviço cristão. Nós precisamos ser constantes no serviço cristão, como Paulo diz assim lá em 1 Coríntios 15:58. Meus queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor. Aí eu lanço uma pergunta para você nesta reunião. Quanto tempo do seu dia você se ocupa no trabalho do Senhor? Quanto tempo do seu dia você se dedica, por exemplo, para um momento de oração, para um momento de adoração a Deus, de reflexão na palavra de Deus, ou de leitura da palavra de Deus, ou de compartilhar a palavra de Deus com alguém? Olha o que Paulo está dizendo: continuem fortes e firmes, e continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Porque quando você se ocupa no trabalho do Senhor, você compartilha uma palavra de bênção com alguém, você lê um texto das Escrituras enquanto está só, descansando ali no horário de almoço no seu trabalho, ou você aproveita enquanto está viajando no trem, no ônibus, para ouvir uma canção e adorar a Deus em espírito e em verdade. Todo este trabalho que você faz, ele vai trazer benefícios para a tua vida espiritual. Então, para ser forte, nós precisamos ser constantes no serviço do Senhor. Nós precisamos um pouco mais ainda. Nós precisamos também nos tornar pessoas espirituais. Como assim se tornar uma pessoa espiritual? Eu não estou falando de transcendência, sabe, de você, o teu espírito sair do corpo e sair vagueando por aí, não é nada disso. Mas se tornar uma pessoa espiritual significa estar na mesma sintonia, estar alinhado ao Espírito de Deus, como Paulo descreve lá em 1 Coríntios 3, onde ele fala para os irmãos assim: irmãos, eu não posso falar com vocês, ou seja, não posso falar para vocês como pessoas espirituais, como costumo fazer com aqueles que têm o Espírito de Deus. Porque o crente que é espiritual, irmãos, ele está o tempo todo nesta dimensão terrena, física, mas em contato com o mundo espiritual. As coisas estão acontecendo e ele está vendo o mover, o agir de Deus. Sabe, o ônibus que você perde na hora de ir trabalhar pode ser um indicativo de um livramento que Deus está dando para você. Uma porta que se fecha para você pode ser um outro indicativo de que Deus tem algo melhor para você. Então o crente espiritual, ele está o tempo todo nesta sintonia com o Espírito de Deus, e ele consegue discernir e ver o agir de Deus nos pequenos detalhes da sua vida. Isto é ser forte. Nós precisamos, para ser forte, desenvolver também a nossa santidade, irmãos. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. E olha o que o escritor aos Hebreus diz. Ele fala assim: se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Por que ele está dizendo aqui se esforcem? Porque não é fácil. Porque o tempo todo nós vamos estar em confronto conosco, consigo mesmo. O tempo todo nós vamos estar em situações onde nós vamos estar brigando pela santidade. Ele fala assim: se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Outro ponto importante para ser forte é que nós precisamos também ser uma pessoa madura. E ser uma pessoa madura não tem nada a ver com cabelinhos brancos.
Madura no sentido de ter maturidade, idoneidade, de ser uma pessoa responsável. Lá em Efésios 4,14, Paulo fala assim, que o cristão maduro, ele não é como criança arrastado pelas ondas e empurrado por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Ou seja, o crente que tem maturidade e que vive em santidade, que está em comunhão constante com o Espírito de Deus, ele tem discernimento da vontade de Deus, e ele não se deixa influenciar e se enganar. Ele não age pelos sentimentos, pelas emoções, ele não age pela vista, ele não age por imposições, mas ele age com razão, sabe, com discernimento, porque é uma pessoa madura na fé. Nós precisamos também zelar do bem. Tem uma passagem lá em 2 Reis, capítulo 10, versículo 15 até o 17, mas se você quiser depois leia em casa todo 2 Reis, capítulo 10, onde fala sobre o momento em que Deus levanta Jeú para colocar um fim a um estado de paganismo que tinha cometido Israel através do rei Acabe. E olha o que diz o versículo 15, Jeú, ele saiu dali e no caminho encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Jeú o cumprimentou e disse, olha que coisa interessante quando as pessoas são fortes no Senhor e estão alinhadas à vontade de Deus. Olha a pergunta que Jeú faz para Jonadab. Será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? O que esses dois homens estavam pensando? O que esses dois homens queriam tanto? Pois Jonadab responde para ele, sim, nós estamos pensando do mesmo jeito. Eles estavam pensando em trabalhar pelo bem espiritual da nação de Israel que estava contaminada pela idolatria. Então Jeú disse para ele assim, me dê a sua mão. E eles apertaram a mão. Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra, e aí Jeú disse para ele o seguinte, venha comigo e veja você como sou dedicado a Deus o Senhor. Oh irmão, que palavra linda, hein? Você poder ouvir da boca de um crente, de um homem, de uma mulher de Deus, te convidando e dizendo para você assim, venha comigo e veja como sou dedicado a Deus o Senhor. A Bíblia diz que Jeú, ele foi para Samaria, junto com Jonadab, e lá em Samaria, ele colocou um fim ao reinado de Acabe. Nós precisamos ser zelosos pelas coisas do Senhor. E nós precisamos dar testemunho deste zelo. Nós precisamos ser como Jeú aqui, que diz para o seu companheiro, venha comigo. E veja o que nós vamos fazer, porque somos dedicados ao Senhor. Nós precisamos também ser um crente frutífero, producente. Lá em João capítulo 15, 16 e 17, Jesus falou assim, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. E para que foi que o Senhor nos escolheu, igreja? Olha o que Jesus disse, para que vocês vão e deem fruto e que este fruto não se perca. A nossa vida cristã, a nossa responsabilidade na vida cristã, melhor dizendo, ela envolve o trabalho ao Senhor, envolve produzir frutos para o reino do Senhor. Então nós precisamos ser producentes. Nós não podemos nos acomodar e achar que o fato de nós estarmos vivendo uma vida sob a graça de Deus, de termos conhecido ao Senhor, de termos recebido o presente da salvação, já é o suficiente. Nós precisamos produzir. E o que nós precisamos produzir? Bons frutos. Como é que a gente faz isso? É vivendo uma vida cristã que honra, que dignifica, que glorifica o nome do Senhor através das nossas ações e palavras.
Mas tem uma coisa muito importante que todos nós também precisamos aprender e desenvolver. Nós precisamos estar em alerta o tempo todo. Voltando à passagem de Acabe e de Jeú. Jeú venceu aquela batalha, exterminou todo o paganismo que estava sobre a nação. Mas aí eu lanço uma pergunta para vocês. Israel deixou de adorar outros deuses? Não. Depois de um tempo, o povo voltou novamente a adorar outros deuses. O que nós aprendemos com isso? Vamos lá para Lucas capítulo 12, 35 a 37. Jesus falou assim: fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa com o cinto. Conserve as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento, porque logo ele bate na porta e os empregados vão abrir. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que ele vai voltar. Você acredita que Jesus vai voltar? A gente precisa estar ligado, atento. Atento primeiro, porque o Senhor vai voltar e nós temos que estar prontos para encontrar com Ele. Jesus diz assim: quando Ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordado e preparado. Você está acordado? Você está preparado para subir? Se você ouvir um barulhinho agora de uma trombeta tocando, né, um som angelical, você está preparado para cantar aquele hino que o pessoal do louvor canta: Maranata, vem Senhor Jesus? Nós precisamos estar preparados, igreja. Agora, por que nós precisamos desenvolver essas qualidades que eu disse para vocês? Porque nós precisamos nos fortalecer o tempo todo para poder vencer o maligno, irmãos. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 14, João fala assim: filhinhos, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem o Pai, e escrevo a vocês, Pai, porque vocês conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo, e escrevo a vocês, jovens, porque vocês são fortes. Ou seja, a mensagem de Deus vive em vocês, vocês já venceram o maligno. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, isso é muito importante o que eu vou falar. O diabo não é um fracote como muita gente diz por aí. O maligno não é alguém que você pode ficar brincando com ele como se fosse um ser inferior que você pode derrotá-lo a qualquer momento. Você só pode vencer o maligno se você for forte no Senhor. Você pode ter muita força física, mas eu duvido você segurar uma pessoa endemoniada. Não segura, irmãos. Quem já teve essa experiência sabe disso. Força física não é suficiente. Você pode ser muito inteligente. Você pode conhecer doutrinas ocultas. Você pode saber muitos mistérios do mundo espiritual. Mas se você não for forte no Senhor, isso não vai resolver nada. Você vai ficar lá orando e dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, os que confiam no Senhor são... Não vai resolver nada. O seu mantra não vai resolver o problema. Você precisa ser forte no Senhor. E combater Satanás, igreja, combater o inimigo, é lutar contra um guerreiro experiente que já venceu muitas batalhas. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo tem lutado contra a igreja ao longo dos séculos. Desde lá o surgimento da igreja. Aliás, eu vou um pouquinho mais aquém da história. O diabo tem lutado para que o homem prevarique contra Deus desde o início da criação. Então você acha que o teu pouquinho de conhecimento que você tem é suficiente para vencer um ser que está há tantos séculos, milênios atuando em meio à humanidade, tentando destruir a humanidade? Ele é experiente, irmãos, e sabe como derrotar os cristãos. É por isso que tem um monte de líderes cristãos, apóstolos, pastores, profetas, bispos, cantores e blá 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 e por aí afora. Tem um monte de gente que um dia está forte, outro dia cai. Sabe por quê? Porque não se pode brincar com o inimigo de nossas almas.
Quando Jesus caminhou sobre a terra em seu ministério terreno, o diabo estava caminhando do lado. Ele foi tão ousado que ele tentou o próprio Cristo. Ele não teve receio de tentar destituir o próprio Cristo. O diabo não teve receio que, enquanto Paulo estava pregando, de usar pessoas para elogiar Paulo acerca da sua pregação, para ver se Paulo fosse dominado pelo espírito da vanglória. Mas Paulo tinha discernimento e repreendeu aquele falso elogio que vinha de Satanás. O diabo não é um recém-chegado que começou a agir ontem, não. Mas você é. Quanto tempo nós temos de vida? 5 anos servindo a Deus? O sujeito tem uma eternidade que vem desde o tempo que ele estava na corte celestial. Ele sabe o que faz. E só existe uma forma, a igreja, de vencer este inimigo. É se tornando forte no Senhor. Por isso que Paulo está dizendo, meus irmãos, tornem-se mais fortes no Senhor. Não ache que pelo fato de você estar bem hoje, está tudo bem, porque você precisa se fortalecer mais, porque este inimigo, ele é impiedoso. E quando você é forte no Senhor, o inimigo se afasta de você. Quando você está forte no Senhor, o inimigo sabe que não adianta perder tempo com você. Se você está vivendo uma vida de consagração, de oração, de comunhão com Deus, se você está firmado na palavra do Senhor, o inimigo sabe que se ele se levantar contra você, ele será derrotado, não por causa da tua força, mas por causa do poder de Deus que está na tua vida. Então, por isso, quando o crente está forte, o inimigo não tem poder sobre ele. Mas para isso você precisa ser mais forte. E forte todo dia. Porque ele pode tentar de várias maneiras. Lá em Lucas capítulo 11, 21, 22, olha o que Jesus falou. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, tudo o que ele tem está seguro. Se o homem é forte e ele está armado, a família dorme tranquilo. Porque tudo está seguro. Mas aí Jesus falou o seguinte, mas quando um homem mais forte o ataca e vence, leva tudo que ele tinha embora. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Você pode ser forte, você pode estar bem preparado, mas cuidado, porque se você deixar de se fortalecer no Senhor todos os dias, aquele que pode ser mais forte vai te atacar e vai te vencer. Então a maior motivação na vida do crente tem que ser se tornar forte todos os dias. Ah, pastor, mas 15 dias atrás eu tirei 10 minutos de oração e quando eu estava orando, pastor, eu senti uns arrepios na coluna, tive a impressão que tinha um anjo andando em volta de mim. Quando foi isso, irmão? 15 dias atrás. E você acha que o inimigo está dormindo? Olha o que Jesus diz, ou melhor, o que a Bíblia diz lá em Lucas 4,13. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, o que ele fez? Foi-se. É isso? Não, leia o texto. Ele foi-se por algum tempo. Ele tenta, aí você está naquele dia hoje, oração, 10 minutos. Porque tem crente, irmão, que 10 minutos de oração. Amém. Então ele está forte, 10 minutos de oração, o sangue de Jesus tem poder. Aí o inimigo sai. Porque tem fogo caindo na cabeça do crente, tem unção sendo derramada sobre a vida dele. Mas daqui a pouco, irmão, acabou. Virou brasa, a unção secou. E aí, olha o que a Bíblia diz. Ele foi embora por algum tempo. Por isso você tem que estar sempre alerta, porque o inimigo não desiste e ele vai planejar um novo ataque contra você. Talvez você esteja preocupado com esta palavra que eu estou te dizendo agora, mas esta é uma palavra de alerta da parte de Deus para você, igreja. O inimigo não desiste e ele vai tentar te atacar de novo. 1 Reis capítulo 20.
versículo 20 e 22. Os sírios fugiram, os israelitas os perseguiram. Aí presta atenção no que o texto diz. Mas Ben-Hadad escapou a cavalo. Ou seja, os israelitas venceram os inimigos. Mas o líder, o cabeça, o que ele fez? Fugiu, junto com alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos, carros de guerra, derrotou os sírios, e então o profeta foi falar com o rei. Graças a Deus, irmãos, onde tem profeta, irmãos, o povo vence, amém? Onde tem profeta de Deus para alertar, só cai quem não presta atenção. O profeta foi falar com o rei Acabe e disse: volte, fortaleça o seu exército, faça planos cuidadosos, pois daqui a 1 ano o rei da Síria vai atacar de novo. Eu falei agora há pouco o final da história de Acabe, não foi? O que o profeta estava dizendo para ele aqui? Você acha que porque venceu uma batalha acabou? Você acha que porque superou uma luta está tudo resolvido? Pois fique sabendo que o inimigo vai voltar, então fortaleça-te, ou seja, seja forte, faça planos, se prepara, porque o inimigo vai voltar e vai voltar com mais intensidade. Então, quer você goste ou não, enquanto você viver nesta vida, você está sujeito ao ataque dos inimigos. Sabe por quê? Porque o diabo olha para você e ele vê em você uma escolhida, ele vê em você um escolhido de Deus. E ele não quer desistir, porque ele quer de toda maneira te tirar da presença de Deus. E o inimigo vai tentar fazer de tudo, vai te provocar, ele vai te atacar de todas as maneiras na sua vida, para que você se entregue. Mas aí em Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45, Jesus nos ensinou que se nós queremos vencer, precisamos ficar alertas. Quando Jesus falou assim: o espírito mau, ele sai de alguém, vai andar por lugares sem água, procurando onde descansar, e não encontra lugar. Aí o que ele faz? Depois de um tempo, vou voltar para a minha casa de onde saí. Ele volta, o crente, olha só, a casa está limpa, vazia, arrumada. O crente está orando, está lendo a Bíblia, está participando dos ministérios da igreja, está feliz com Jesus, está se sentindo forte no Senhor. E aí o inimigo volta e vem e fala: não é que está bem? Ele sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e aí todos vêm e ficam morando aí. Como é que isso acontece? Quando o crente se julga tão forte, a ponto de achar que não precisa mais orar, não precisa mais ler a Bíblia, não precisa mais congregar, não precisa mais participar, não precisa ser mais igreja. Quando Jesus estava na cruz, vivendo os seus últimos momentos, o diabo ainda estava tentando Jesus. Jesus está lá na cruz, e alguém lá de baixo está dizendo: você não disse que é o Filho de Deus? Desce daí, mostra para nós quem você é. O diabo, ele tenta o crente até a última hora, sabe? O crente está doente lá no leito de dor, a sua hora está chegando. E aí o diabo começa a dizer para ele: de que adianta você ser crente? Eu ouvi um testemunho um tempo atrás de uma pessoa que se desviou da fé. E essa pessoa disse assim: por muitos anos eu estive na igreja, servi a Deus na igreja, mas quando eu fiquei doente, muito mal, fui parar no hospital, fiquei na UTI, e sabe o que Deus fez? Nada. E por isso me tornei uma pessoa ateu. Era um ex-pastor. Aí eu fiquei pensando: mas ele está vivo, está com saúde. Como Deus não fez nada? Queridos, o diabo ele vai estar sempre tentando, mas a gente precisa tentar ser mais forte do que ele, e só podemos ser se a gente se fortalecer no Senhor.
Está forte para correr a corrida da fé. Sabia, a vida do crente, eu já falei isso aqui, é uma maratona. É uma maratona que você corre o tempo todo. Tem gente que é bom de corrida, não sei se alguém aqui gosta de correr. Eu, particularmente, não gosto de correr. Então eu caminho. Mas tem uns que correm. Não importa se você é um crente que corre acelerado, ou se você é um crente que caminha. O que importa é você ter conhecimento, aliás, ter ciência de que a sua vida é uma maratona constante. Você pode ser uma lebre, pode ser uma tartaruga. Não importa, mas você precisa manter sempre o seu ritmo. Porque se você parar, o inimigo vem e te pega. Hebreus 12:1 fala assim: continuamos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Deus colocou você numa pista, sabe? De maratona. E você precisa correr, você precisa caminhar. Tem uma coisa muito importante, eu não sei se vocês já observaram. Um dia eu estava indo para a sede social, e eu estava subindo aquele morro da Aldeia da Serra, todo mundo aqui conhece. Aí passou um rapaz de cor, eu acho que ele não era brasileiro, mas ele era magro assim, só tinha músculo, magro, forte. Ele estava subindo aquela ladeira correndo, e o cara estava correndo, e eu passei de carro. Eu fui até o Bico da Águia, resolvi tudo o que eu tinha que resolver. Quando eu saio, que eu estou indo embora, ele estava chegando perto da rua do Bico, correndo. Eu falei, meu Deus, eu teria infartado nos primeiros 100 metros. Aí eu fiquei observando aquele rapaz e pensando como ele é forte. Você já reparou que os atletas são fortes? Por que os atletas são fortes? Por que eles têm que se preparar? Porque senão eles não conseguem correr a maratona. Agora vamos trazer isso para a vida espiritual. Por que nós precisamos nos fortalecer no Senhor? Por que a gente precisa exercitar a fé, exercitar o amor, exercitar a comunhão, exercitar o conhecimento? Por que nós precisamos manter a nossa vida em atividade? Porque nós precisamos ser fortes. Senão, meu irmão, na vida espiritual, você pode de repente estar diante de uma montanha de problemas na sua frente. E se você não estiver forte, você não vai conseguir. Você vai pensar igual eu, nos primeiros 100 metros, a língua está de fora e já está desmaiado. Nós precisamos nos fortalecer, porque todos nós estamos numa corrida. Esta corrida termina no dia que o Senhor te chamar. Nós precisamos também ser fortes para resistir o dia mau. Porque o dia mau vem na vida de todos. Lá em Efésios 6,13, Paulo fala assim: peguem agora a armadura que Deus lhe dá, assim quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Ou seja, nós precisamos estar forte, porque a qualquer momento, sei lá, se você não estiver forte, o coração vai estar fraco, o corpo vai estar cansado, e quando vier a crise, você não vai conseguir resistir. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor para ajudar outras pessoas, porque, irmãos, a Bíblia fala assim, aquele que é forte faz o quê? Ele fica olhando de camarote o irmãozinho que está fraco na fé lá, né? Porque você fica olhando o irmão, você vai correndo, deixa o irmãozinho para trás e fala, vamos, meu irmão. Não, você precisa ajudar, é o que a Bíblia diz lá em Romanos 15:1. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a fazer o quê? Quem se lembra do que a Bíblia diz? Nós que somos fortes, você aí que é forte, deve ajudar o fraco a fazer o quê? Carregar as suas cargas. Eu não vou fazer nenhuma demonstração de força aqui, mas é mais ou menos assim. Seria o presbítero Donizete pegar o Ronaldo e colocar nas costas e falar, vamos juntos. Amém, presbítero? E o Ronaldo, ajuda aí, irmão. Estou cansado.
Quando eu estiver descansado, a gente reveza. Porque vida cristã é isso, carregar as cargas de nossos irmãos. E aí Paulo fala assim, não devemos agradar a nós mesmos. Ou seja, vamos pegar um exemplo bem simples. Quem já viajou de avião aqui? Legal. Quando vocês entram no avião, aí tem aquele momento que vai ali o aeromoço, o comandante, alguém vai ali dar algumas instruções de segurança. É assim ou não é? Dá até medo, na hora que o cara começa a falar, seu avião caiu, o que você tem que fazer e tal, mas aquilo é necessário. Não quer dizer que o avião vai cair. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui vai passar pelo mesmo processo, mas você tem que estar preparado. E uma das instruções que eles dão é o seguinte, que os pais, se tiver algum problema lá em cima, sabe? E o avião começar a cair, os pais devem fazer o quê? Colocar primeiro a máscara de oxigênio nele, para depois ajudar os filhos. Por que isso? Alguém vai dizer assim, mas a criança é indefesa. A criança é fraca. Ela precisa primeiro, vamos colocar a máscara na criança, depois na gente. Não, sabe por que não? Porque se você for querer colocar primeiro no fraco ou na criança, você morre com ela. Você primeiro precisa fazer o quê? Se oxigenar. Você vai colocar a máscara em você. Aí quando você estiver respirando bem, você vai e ajuda o outro. O que a gente aprende com isso? Que se você não estiver forte, meu irmão, se você não estiver vivo, se você não estiver respirando o ar espiritual da graça de Deus na tua vida, você não terá condições de ajudar aqueles que estão fracos. Por isso é importante que a igreja se fortaleça. Porque pode ser que no dia de amanhã alguém esteja fraco do nosso lado. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um irmão aqui dentro de nossa congregação. Pode ser alguém que você vai conhecer lá no trabalho, na escola, que vai precisar da tua ajuda. E você precisa estar forte. Porque se você estiver fraco, o que vai acontecer? O fraco não suporta a fraqueza de outro fraco. Dois crentes, por que tem muitos crentes que estão morrendo na fé? Porque são fracos querendo ajudar fraco. A pessoa não ora, aí quer orar pelo outro. Mas não ora nem por ela. Não lê a Bíblia e quer ensinar a Bíblia para o outro. Está cheio disso. Aí começa a ensinar tudo errado. Aí o fraco, porque quando a pessoa está fraca, eu não sei se você já passou em algum médico falso, mas sabia que tem médico falso que usa às vezes o CRM de outro médico? É só você olhar nos jornais. Aí você vai lá no consultório para tratar com um médico falso. E aí você fala do seu problema e ele te passa um remédio que vai te matar, porque ele não tem conhecimento suficiente. Assim também é o crente fraco que busca ajuda no outro crente fraco. É dois fracos, um tentando empurrar o outro e vai descer os dois ladeira abaixo. Por isso que a gente precisa estar forte, igreja. Porque pode ser que amanhã Deus precisa usar você para fortalecer alguém. Pode ser que amanhã um fraco vai aparecer no teu caminho e vai precisar da tua ajuda. E você precisa estar forte para ser uma bênção na vida de outra pessoa. Você quer ajudar alguém? Você quer amontoar brasas na cabeça de seu irmão? Você quer ajudar o seu irmão a se livrar dos seus fardos pesados? Então seja forte para poder ajudar os fracos. E por último, irmãos, terminando esta palavra hoje, nós precisamos ser forte, porque ser forte significa ter juízo. Ser forte significa ser sensato. Os meninos que estão em idade escolar, que eu diga, né? Vocês que estão aí no fundamental, aquela galerinha que agitada, qualquer coisinha já quer brigar. Fala a verdade.
Se tem um fortão na turma lá, o fortão manda. É assim ou não é? Na hora que ele chega, todo mundo... Então precisa ser forte. Agora vamos trazer isso para a vida espiritual. Ser forte significa ser o quê? Ajuizado. Ter juízo. Lá em Provérbios capítulo 24, versículo 5. Um homem sábio é forte. Um homem de conhecimento consolida a força. O que o sábio está querendo dizer aqui? Primeiro, o diabo, por ser um inimigo incansável, ele vai tentar tirar vantagem de você se ele perceber que você é fortão bobão. Eu vou repetir. Porque às vezes tem pessoas que oram muito, mas não tem isso de discernimento espiritual. Ó. É assim ou não é? Tem gente que ora demais, mas não vigia nem um pouquinho. É igual o Isaú. Para que serve isso aqui se eu vou morrer? Então precisa orar e precisa também ter o quê? Conhecimento. Um homem sábio é forte. O que é um homem sábio? Um homem que tem conhecimento. Porque o homem de conhecimento consolida a sua força. Lá em Oséias 4:6, o que o profeta disse? O meu povo está sendo destruído porque faltou para eles o quê? Conhecimento. Então eu quero terminar esta palavra. Eu comecei dizendo para vocês que nós precisamos ser fortes. Mas é importante entender que ser forte não é ser forte em qualquer coisa. É ser forte, como diz Paulo, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. O que é ser um cristão sábio e forte? É você buscar em Deus a força necessária para vencer o inimigo que se levanta contra você. Se você entendeu esta palavra, eu gostaria de te convidar para se colocar em pé comigo. Eu quero orar com vocês nesse momento. Sabe, uma vez Paulo, ele se sentiu, o presbítero Hélio, do jeito que você falou que às vezes nos sentimos fraco. Paulo diz assim, eu me sinto fraco. Gente, era Paulo, o cara que expulsava demônios, que o cara passava na rua, a sombra dele, de Pedro, ia curando as pessoas sem precisar tocar nelas. Mas o que ele falou aqui, parafraseando Paulo nas palavras do presbítero Hélio, às vezes nos sentimos fracos. Não é vergonha, querido irmão e irmã, se você está se sentindo fraco. Mas a palavra de Deus para você nesta noite é: não permaneça fraco. Não permaneça fraca. Fortaleça-se no Senhor. Se revista do Senhor. Porque o inimigo não descansa. E ele é especialista em aproveitar-se da fraqueza de alguém para vir e destruir espiritualmente esta pessoa. Então, antes que o inimigo venha, como diz o profeta para o rei Acabe, começa a se planejar, começa a se preparar, porque o inimigo vai voltar. Arma o teu exército, se revista da armadura de Deus, porque quando ele vier, você estará forte no Senhor e vai vencer em nome de Jesus. Você pode orar comigo?